Olá, gente querida, povo de Deus. Olá, minha irmã preciosa, meu irmão amado. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Nós estamos cheios desta graça de Deus. E quando isso acontece, nós entramos na verdadeira paz deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ao escrever as suas cartas, a primeira coisa que ele dizia às igrejas a qual ele se direcionava era isso: graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu tenho um grande privilégio, como é bom, como é rico poder chegar até você através dessa live. Como é bom saber que você está aí nos recebendo na sua televisão, no seu celular, através do YouTube. É muito bom saber que você está aí. E eu aqui não tenho nenhum interesse em nada do que você tem. O único interesse que eu tenho é que você compreenda o Evangelho da graça de Deus, esse leitinho que nós pregamos, este arroz com feijão que nós pregamos, que você compreenda, que aí dentro, no seu espírito, Deus abra o entendimento, e lhe seja revelado a grandeza do Evangelho da graça de Deus. Eu quero ler aqui segunda carta de Paulo aos Coríntios, como Paulo fala a respeito deste Evangelho da graça de Deus. Então ele diz assim, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça. Agora olha o que Paulo fala a respeito do Evangelho. Ele diz, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não vamos dissertar sobre a primeira fala, mas somente sobre isso. Paulo fala que este Evangelho, ele é o Evangelho da glória de Cristo. O que Paulo tem em mente? Ele sabe o que é Evangelho. Ele diz que esse Evangelho da graça de Deus é o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então este Evangelho simples que nós pregamos, Evangelho da graça de Deus, ele é o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então eu tenho este privilégio de chegar até você, não para te confundir. Eu não venho aqui para misturar as coisas e te confundir. Pelo contrário, eu quero que você tenha esclarecimento da verdade. Então é um trabalho de paciência, com coisas simples, até que você que está chegando agora no Evangelho da graça de Deus vá crescendo, amadurecendo e entenda plenamente esse Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, que é o Evangelho da graça de Deus. Eu chego até você. Você, como Paulo disse, nós somos a lavoura de Deus. Deus planta isso dentro do nosso coração. E nossa função é regar, como aquela mulher que cuida de plantas do seu jardim. Ela pôs as sementes lá, pôs lá as mudas e de vez em quando ela vai regar aquilo. E regando, a água cai na terra e dali da terra, todas as plantas, a semente que ela plantou, tira todos os nutrientes que se compõem da terra e da água.
Então esse é o nosso trabalho, ir regando aquelas sementes da verdade que Deus já plantou no nosso, ou melhor, no teu coração. E isso vai sendo regado e vai frutificar, e vai crescer, e vai produzir o verdadeiro fruto do Evangelho da graça de Deus na tua vida. E isso para mim é maior riqueza. Eu sou uma pessoa muito rica. Não que eu tenha ouro, prata, não, na realidade eu não tenho essas coisas. Mas eu tenho você. E a riqueza é abrir essa Bíblia sem nenhum interesse, a não ser o interesse da tua própria vida. E poder semear estas sementes, regar essas sementes cada vez mais com a pregação do Evangelho da graça de Deus, para colher um fruto na tua vida. O fruto é o teu entendimento, para que você adquira a estatura perfeita, a maturidade, a estatura perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fazendo assim, eu me torno um colaborador, um cooperador da tua fé, nada mais que isso. Por isso que eu sempre digo que nós somos apenas uma voz, somente uma voz e nada mais. Mas vamos à palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 9, e nós vamos ler 2 versículos, versículos 14 e 15, onde ele diz no versículo 14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus, sem mancha, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Eu já tratei desse assunto em lives passadas, mas quero recapitular com vocês o que Paulo fala assim. Ele diz que o sangue de Cristo, primeiro Cristo, ele através do Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha a Deus. Está falando do sacrifício perfeito realizado na cruz do Calvário. E ele fala que este sangue que foi derramado ali, ele vai purificar a nossa consciência. Purificar a nossa consciência de quê? Das obras mortas. Então, para que você entenda o que são as obras mortas, eu poderia citar algumas delas, mas antes de citá-las, eu preciso que você tenha convicção daquilo que eu vou te dizer, porque para mim entender o que são obras mortas, eu tenho que entender o que foi feito na cruz, que a verdadeira obra já foi feita na cruz. E tudo aquilo que o homem quer acrescentar pelo seu esforço são obras mortas, não tem sentido. Tem sentido para a religião, mas quando eu entendo a verdadeira obra da cruz, é que eu consigo enxergar que muitas obras religiosas que não são impostas para fazer são coisas mortas, são vivas para o religioso que faz. Mas se tratando de Deus, quando Deus olha e vê o religioso fazendo, ele vê o religioso fazendo coisas mortas sem sentido nenhum. Então, para que eu possa entender o que são obras mortas, eu tenho que entender esse arroz com feijão que eu já falei muito aqui, e vou continuar falando. E isso tem que estar bem claro no meu coração, e já tem que ter muita convicção dentro de mim, porque senão eu não enxergo o que é obras mortas. Então, eu enxergando esses pontos que eu vou detalhar com vocês, quando isso eu enxergo, então eu vou enxergar uma outra coisa que eu não enxergava.
o que são as obras mortas. Então, o primeiro ponto, eu vou repetir isso 1000 vezes, com alegria, com prazer, é Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Eu falo isso aqui direto e vou falar mais. O que está escrito? O que Paulo está nos falando? Então ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, vocês não conseguem produzir. É um dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então uma coisa que você tem que ter convicção e entendimento é que não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Não existe um feito do homem, uma obra que ele possa fazer e que isso lhe dê condições de salvação. Como é a coisa no sistema? É o contrário, o homem tem que fazer coisas para ser salvo. Mas Paulo está dizendo que é totalmente diferente. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isto não vem de mim, não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então você tem que ter convicção disso que eu estou te dizendo. Não existe uma obra, um esforço feito pelo homem, um jejum feito pelo homem, uma obra religiosa. Não existe nada, absolutamente nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. O único meio que dá condições de o homem ser salvo é pela graça de Deus. E aí ele diz, mediante a fé. Então a pessoa pode pensar, não, foi eu que criei. Negativo. Até a fé que você teve um dia, que brotou no teu coração, e você creu em Jesus Cristo, esta fé não foi você que produziu. O que Paulo diz? Isto não vem de vocês. É um dom de Deus. O que é um dom de Deus? É uma dádiva que Deus pôs dentro de você. E um dia você creu em Jesus Cristo, não produziu essa fé. Não veio de você. É um dom que Deus pôs dentro de você. Então aquele dia que você creu em Cristo de verdade, esta fé que brotou dentro de você, não foi você que produziu, foi um dom de Deus, foi Ele que pôs isso em você e despertou o teu espírito para crer em Jesus Cristo. E versículo 9 ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então o que Paulo está dizendo? Que não existe nenhuma obra que me dê condições de ser salvo, me dê condições de salvação. Hoje em dia você vê dentro das igrejas de lei, é tantos afazeres, é tantas cobranças, são tantas proibições, é tantas coisas difíceis, é um acúmulo, é um exagero de obrigações que vocês têm que fazer, e caso você falhe em alguma delas, eles alegam que você perde a salvação. Isso é totalmente fora daquilo que Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, é Deus que me salva. A fé que eu tive em Jesus Cristo foi um dom de Deus, não partiu de mim. E não vem nem de nenhuma obra para que ninguém se glorie, para que carne alguma possa se gloriar diante de Deus achando que fez alguma coisa para poder ser salvo. Então a primeira coisa, para você entender o que é obra morta, você tem que ter convicção que a salvação é pela graça, que não existe nenhuma obra, nenhum feito, nenhum esforço, não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. A salvação é uma coisa exclusivamente de Deus e não depende do homem.
E não existe nenhuma obra que lhe dê condições de ser salvo. Se você entendeu isso, olhe para mim. Se você tem clareza sobre isso, você vai ter muito mais facilidade de entender o que são obras mortas, não é? E agora, pastora, essa graça, esse dom brotou em mim, eu já sei que não é por obra alguma. Qual o outro ponto? É Romanos 8:1. Uma vez que você foi salvo, não foi pelos seus esforços, não foi porque você mudou de roupa, não foi porque você se submeteu a uma doutrina de lei, não foi porque você vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 3 vezes. Não, isso aí não tem poder de salvação. Uma vez que essa graça te alcançou e te salvou, essa salvação lhe é dada gratuitamente por Deus, fundamentada no que Cristo fez na cruz. E isso nunca mais vai ser tirado de você. Essa salvação nunca vai ser perdida. Quem tem a mentalidade da lei não consegue entender isso que eu estou te dizendo, porque para ele, ele vai ler Tiago, as obras que Tiago falou. Ele acredita ainda que é o esforço próprio que lhe dá condições de salvação. Esse aí não tem condições de entender essa linguagem. Isso aqui é língua estranha para ele. É língua estranha. Mas uma vez que você foi salvo pela graça de Deus e é convicto de que não teve sua participação a obra exclusiva de Deus, essa salvação que Deus lhe deu, que você não teve participação, que vem da obra da cruz, é uma coisa que nunca será perdida, porque Deus deu a você, e Deus vai manter essa salvação na tua vida. Deus é responsável por te manter salvo. Ele te salva e te mantém salvo, mesmo que você esteja rodeado de fraquezas. Então, o segundo ponto que você tem que ter convicção para entender o que são as obras mortas. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então agora que eu fui salvo, eu fui posto em Cristo, transportado, posto em Cristo, eu sou salvo. Uma outra lei entrou na minha vida, a lei do Espírito da vida, me livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. O que é essa lei do pecado e da morte? É a lei de Moisés, aquilo que governou todo o Velho Testamento. Então agora que eu sou salvo, e nunca vou perder a salvação, a lei do Espírito da vida entrou em mim e me libertou de onde? Da lei da velha aliança, da lei do pecado e da morte. Então, repare bem, eu não fiz nenhum esforço para isso acontecer. Eu não tive nenhuma obra para que eu fosse liberto da lei do pecado e da morte. Não foi pelo meu esforço, eu fui salvo pela graça, posto em Cristo, e a lei do Espírito da vida entrou em mim e me libertou da lei do pecado e da morte. E essa salvação nunca será perdida, porque ela é um dom de Deus. Deus me salva e me mantém salvo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Para quem está na lei é assim, ó, Deus me salvou, e como se ele dissesse assim, agora ó, vigia, irmão, anda na linha e me dá uma lista de coisas que eu não posso fazer. E me dá uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Aí ele fala assim para mim, olha, agora eu te salvei, agora vigia, ó, você tem que nunca fazer essa lista de coisas proibidas, e você tem que fazer esta lista de coisas que eu permito que você faça e quero que você faça. Mas se você falhar em algumas delas, você vai perder a salvação. Na maior parte da mentalidade do povo que está debaixo da lei, é isso que ele vê.
Então é como se Deus, olha, você não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Faça isso, isso e aquilo. Se eu falhar em alguma das duas coisas, eu perdi a salvação, porque ele pensa que a salvação é por obras, é pela minha disciplina, pelo meu esforço. E não é. Uma vez que Deus salvou, Deus sabe que eu não tenho forças para me manter salvo. Deus sabe que eu estou num corpo de carne, sujeito a fraquezas. Deus conhece muito a minha carne. Jesus disse: a carne para nada aproveita. Se ela diz para nada aproveita, é para nada mesmo, não tem proveito. Ele sabe que eu estou num corpo que perde a paciência, que se irrita, que quer julgar os outros, que tem vontade de mentir, que tem desejos malignos. Ele sabe de tudo isso, e ele sabe que muitas vezes eu vou cair nestas coisas, e eu nunca iria conseguir manter a minha salvação. Eu te faço uma pergunta, você que vive debaixo da lei, você já perdeu a paciência hoje? Veio algum pensamento impuro na tua cabeça? Você se irritou com a sua mulher ou com seus filhos? Lá no trabalho você julgou e condenou alguém só pelo olhar, então você já perdeu a salvação. Porque você não consegue um dia ser perfeito e manter a sua salvação, se é este conceito que você tem na mente. Então Deus sabe que nós somos incapazes de manter a salvação. Deus sabe que nós somos incapazes, frágeis. Então Deus salva e nos mantém salvo. Essa é a obra da graça de Deus. Está bem claro isso? Então, se eu tenho convicção a respeito dessas coisas, eu terei muita facilidade de entender o que são obras mortas. No final nós vamos entrar nas obras mortas. Vamos para outro verso que eu sempre falo aqui, nunca vou me cansar. Nunca vou me cansar de falar, está ali em Colossenses capítulo 2. Então, Colossenses capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 14. Veja bem, nós já lemos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Primeiro ponto. Segundo ponto, Romanos 8:1, não há mais condenação. E o terceiro ponto agora é Colossenses 2:14. Eu sei que você já sabe de cor, mas vou ler. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, o qual nos era prejudicial, que constava de ordenanças, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que Paulo tem em mente quando ele fala isso? Havia um escrito de dívida, um escrito que nos condenava, nos culpava, um escrito de dívida. Que escrito de dívida era esse? Paulo fala aqui, que constava de ordenanças. Quais eram essas ordenanças? As ordenanças da lei de Moisés, aquilo que cobriu o Velho Testamento todo. Então, olha como Paulo esclarece isso. Ele diz, tendo cancelado. O que é uma coisa cancelada? Que não existe mais. Existiu, mas foi cancelado. Não existe mais. Cancelou. Então ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida. Essa dívida lá era contra nós. Constava de ordenanças. Quais ordenanças? As ordenanças da lei. Não faça isso, não faça aquilo, não. Então Paulo está dizendo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças da lei, nos era prejudicial. Então o que Paulo diz? Removeu inteiramente, cancelou e removeu por inteiro, encravando ele na cruz, matando ele na cruz. Por isso que Romanos 10:4 fala que o fim da lei é Cristo. O fim de todo o Velho Testamento é Cristo. O fim da lei, de todos aqueles rituais, tudo aquilo acaba na cruz. Se você não entender isso, ainda você vai ter dificuldade em entender sobre o que são obras mortas. Então,
tudo que nós devíamos, tudo que a lei cobrava, tudo que a lei nos condenava, todas as sentenças que pesavam sobre nós, Cristo cancelou e removeu inteiramente e destruiu tudo isso na cruz. Então, já que tudo isso que nós devíamos foi pago e Cristo na cruz removeu a lei, Deus olha para nós agora que somos salvos, que não estamos mais debaixo de condenação. Ele olha para nós e nós não devemos mais nada, porque Cristo cravou tudo isso na cruz. Cancelou, removeu por inteiro tudo aquilo que nos era prejudicial. Cristo removeu por inteiro na cruz. Será que você acredita nisso? Olha que coisa gloriosa, olha como a morte de Cristo na cruz é uma coisa fantástica, perfeita, gigantesca, resolve todos os problemas de cada um de nós. Então ali na cruz, tudo que pesava sobre nós, tudo que nos condenava, todas as sentenças, o escrito da dívida, que nos era prejudicial, tudo ali na cruz foi destruído e removido para sempre. Então Deus, que é o teu Pai, que te salvou pela graça, que te sustenta, por isso que não existe mais condenação para você, na cruz do Calvário Ele removeu tudo que nós devíamos. Você consegue acreditar? Agora surge uma pergunta: qual a minha participação nisso? Nenhuma. Que obra eu fiz para dar uma ajudazinha a Jesus Cristo? Nenhuma. Que obra eu fiz para merecer isso? Nenhuma, não tem nada. Esses feitos são feitos divinos. Esses feitos não são feitos de homem. Esses feitos não têm suor de esforços humanos. Esses feitos são feitos de Deus, não tem a participação humana. O ser humano só recebe o benefício que é dado de graça, mas ele não tem participação humana nessas coisas. Isto é a obra de Deus, não tem o dedo humano, não tem a mancha da carne. Então você poderia perguntar: pastor, quer dizer que eu não devo mais nada, o escrito de dívida que me condenava, tudo aquilo que veio por Adão, os meus pecados, pastor, tudo isso foi destruído e removido na cruz? Exatamente. Olha para mim, creia, porque se você não crer nisso, você acha que salvação é por obras. Você vai achar que fazer vigília, ficar uma noite sem dormir é uma grande obra que vai mover Deus. Você vai achar que ficar sem comer, fazendo jejum é uma grande coisa, porque no sistema ficar qualquer coisa é jejum. Fala a verdade. Você vai achar que é uma grande coisa, a carne fica sem comer e ela acha que isso é uma grande coisa diante de Deus. E não serve para nada, porque não acrescenta nada naquilo que Cristo já fez na cruz por cada um de nós. Agora é bonito para os religiosos, mas para nós não tem valor nenhum. Então você entende que essa graça, essa salvação pela graça, não há mais condenação. E tudo que nós devíamos foi pago na cruz. Isso é uma obra divina, foi Deus que fez. Nós não podemos ajudar em nada, nós não temos condições de fazer nada. Isso é obra de Deus. Essas são as verdadeiras obras, que só Deus tem o poder de fazer, não tem a nossa participação. Então nós não devemos mais nada, você não deve mais nada, minha irmã. E olha a coisa extraordinária, olha a providência de Deus. Deus na cruz pagou pela nossa dívida até o fim da nossa vida nesta carne. Então você poderia perguntar assim com os olhos esbugalhados, você que está debaixo de lei: ô pastor, ele pagou até pela minha vida futura, os anos que eu vou viver futuramente?
É exatamente isso, já foi pago. Já ele pagou por toda a tua existência aqui na terra. Será que você entende isso ou não? Está tudo pago, é uma obra perfeita. É uma obra completa. O teu futuro, se você viver mais 10 anos, Cristo já pagou pela tua dívida no futuro por esses 10 anos. Isso faz parte da graça de Deus. Isto é a obra da cruz, a grandeza e gigantesca obra da cruz. E o que eu fiz para merecer isso? Absolutamente nada, porque eu não tinha condições de fazer nada. Então vamos para outro texto, nós falamos, Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Romanos 8,1, não há mais condenação. Colossenses 2,14, escrito de dívida, foi cancelado, tudo foi pago na cruz. Cristo removeu tudo na cruz do Calvário. E aqui mesmo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, o que diz? Se você é salvo, isso é para você, olha lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma outra dimensão. Qual a dimensão? O reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, e os pecados, olha lá, e a remissão, perdão e a retirada de todos os pecados. Então, o quarto ponto que você tem que entender, para ter clareza do que é uma obra morta, é isso, você foi totalmente liberto do império das trevas. Você não precisa de libertação alguma. Você não precisa de culto de libertação, de imposição de mãos. Você não precisa de azeite na testa, de unção com óleo. Você não precisa de sal grosso ungido para libertar a tua casa. Tudo, você não precisa agorada, pôr água em cima da televisão. Quem pratica isso são os feiticeiros, aqueles que negam a graça de Deus, cujo interesse é o interesse financeiro e nada mais. É prender vocês ao sistema deles e nada mais. Então, pastor, quer dizer que eu fui liberto do império das trevas e transportado, é o quarto ponto. Você foi, se você é salvo pela graça, você já foi liberto total, 100% liberto. Ah, pastor, mas lá em Mateus eu não via Jesus expulsando demônio, e não tinha muitos endemoniados. Sim, você viu tudo isso antes da cruz. Antes da cruz. Procura depois da cruz se existiu algum crente verdadeiro endemoniado. Se alguém expulsou demônio da igreja, se Paulo chegava na igreja e falava assim, sai demônio disso, sai demônio daquilo. Não existe. Olha, lê as cartas de Paulo se ele tem referência a alguma vez um crente ser possuído por demônios. Não existe isso, mas no sistema todo culto está lá, sai demônios, sai demônios. A igreja está cheia de demônios, tem mais demônio do que pessoas lá e não sai nunca. Então, quarto ponto, se você é salvo pela graça, não há mais condenação, sua dívida foi paga e você é um liberto do império das trevas, foi transportado, posto no reino do Filho do amor de Deus, e neste reino você encontra o que? Olha o que ele diz no versículo 14, no qual nós temos a redenção. O que é a redenção? É o fim de toda escravidão, é o fim de todo cativeiro, acabou, no qual nós temos a redenção, totalmente livre. E os pecados, acabei de dizer, e a remissão de todos os pecados, tudo foi apagado na nossa vida, até o nosso futuro. Você tem convicção disso? Né? Então aquele negócio, você precisa de libertação, Criou-se na igreja um dia da semana que é o culto de libertação. Porque não ensinam essas coisas. E aquele povo que está lá há 10 anos, toda semana ele tem que pôr a mão na cabeça, sai.
Ele está há 10 anos e não foi liberto ainda. Ele está há 20 anos ainda. Porque não entende o Evangelho da graça de Deus. Então, o quarto ponto é que nós somos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, e neste reino nós temos a redenção, o fim da escravidão. Meu irmão querido, minha irmã querida, repare bem que o problema está na tua mente. Se a tua mente não foi renovada com essa palavra, ainda você tem desconfianças, tem medo, ainda fica que nem um vazio na tua mente, como se isso não fosse verdade, porque a lei destruiu. Esse evangelho de escravidão destruiu a tua mente, embutiu na tua mente um monte de medo e de insegurança. Então, quando eu leio essas coisas que estão aqui na Bíblia, você não consegue entender, porque tua mente está entenebrecida por causa do evangelho da escravidão. Então nós somos libertos do império das trevas, transportados, e encontramos a redenção, livres para sempre. Agora vamos lá para Hebreus capítulo de número 9, novamente. E essa redenção, isso é uma coisa eterna, não tem fim. Não é uma coisa que Cristo fez na minha vida, e se eu cometer uma falha, amanhã acabou tudo, aí eu faço tudo certo, ele volta, depois eu falho, acabou tudo. Não, não existe isso. Essa redenção é uma coisa eterna, que nunca mais tem fim. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, agora presta atenção nisso, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, e obteve o que para cada um de nós? Uma eterna redenção. Significa que você foi liberto eternamente. Essa salvação, esse não há condenação, esse fim do escrito de dívida, essa libertação do império das trevas, essa redenção é uma coisa eterna, nunca mais terá fim. Você entende porque Deus te salva e te mantém salvo? E nunca mais terá fim essa redenção. É uma redenção eterna que nunca mais terá fim. Será que você tem convicção desse leitinho, desse arroz com feijão? Essas coisinhas simples que eu estou te dizendo? Agora surge uma pergunta, olha bem para mim. Ouça o que eu vou te dizer. Tudo isso que eu citei aqui e afirmei foram coisas feitas por Deus. Você não teve participação. Está bem claro isso? Você não teve participação. Essas obras que Deus fez, que eu acabei de citá-las, são obras eternas, elas não são destruídas, elas não se desfazem. Elas não têm mais fim, porque são perfeitas, foram feitas por Deus. São nos dadas gratuitamente. Então eu não tive participação de nada, eu não tive nenhuma obra para fazer que colaborasse com isso. Isso foi feito por Deus, exclusividade de Deus, são eternas, perfeitas e nunca mais terão fim. Está bem definido isso na sua mente? De novo eu vou dizer, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Ele fez tudo e me deu tudo gratuitamente. Tem convicção disso? Agora, olhe para o falso evangelho, é o oposto disso. Para você entender o que são as obras mortas. O falso evangelho me pede para fazer jejum, me fazer vigília, pagar dízimo, fazer tanta coisa. Eu tenho que estar na igreja todos os dias. Se eu falhar no culto da oração vai ter problema.
Se eu não der o dízimo, vão falar que eu sou ladrão e eu já perdi a salvação. Se eu não participar do jejum, o santo jejum, que de santo não tem nada, que é uma obra da carne, eu vou perder a salvação. Não é? Se eu não pôr certa roupa que o padrão evangélico me insta a fazer, eu não sou santo e vou perder a salvação. Vocês estão entendendo? É me imposto tanta coisa para fazer, tanta obra para fazer, tantos jejuns, tantos sacrifícios, tantos votos. Deixa eu usar aqui uma ilustração real que aconteceu. Uma certa irmã chegou aqui na igreja triste. Ela ouviu a nossa pregação, mas não teve muito entendimento. Ela chegou aqui com o coração aflito, abatida, porque ela vinha de um ministério que, junto às campanhas que faziam, sempre semeavam um monte de envelope na mão das pessoas. Então ela durante muito tempo foi acumulando esses envelopes que pegava nas campanhas, só que não tinha dinheiro para pôr dentro deles. Aí eu ouvi uma pregação nossa, veio fazer uma visita e ela abriu a Bíblia para mim. Falou: pastor, eu preciso fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer, minha irmã. Ela abriu a Bíblia e tinha mais de 30 envelopes no meio da Bíblia. Ela falou assim, sabe aquele jeito de se sentir condenada, oprimida, devedora, como se Deus tivesse virado o rosto para ela, não quisesse mais saber dela, ela tinha perdido a salvação. Ela falou assim: pastor, eu peguei tantos envelopes de campanha da minha igreja, mas não consigo dinheiro para cumprir tudo isso, o que eu faço? Estou me sentindo condenada, eu não aguento mais, eu não consigo nem dormir à noite, de tão perturbada, porque eu não consegui cumprir os meus votos. Olha como ela chegou, porque na mente dela foi posto o quê? Que tudo aquilo era obra de Deus. Pegar aquele monte de envelope era obra de Deus. Fazer aquele monte de campanha era obra de Deus. Fazer aquele monte de jejum era obra de Deus. Fazer as vigílias era obra de Deus. Tudo aquilo é aquilo que te mantinha salvo. Então essa irmã chegou aqui destruída psicologicamente. Eu falei para ela: minha irmã querida, tudo que precisava ser feito para você ser salva, liberta, abençoada, tudo já foi feito por Jesus na cruz. Você não precisa fazer nada. Esse monte de envelopes que você tem é um monte de engano que puseram na tua cabeça, como se Deus se vendesse por alguma oferta que você põe dentro de envelope. Isso aí é o sistema. Pega isso, rasga e joga tudo fora, porque isso sim é tolice. Ela olhou assim para mim, querendo acreditar para se ver aliviada do peso, mas ao mesmo tempo a acusação da lei na consciência dela, dizendo: olha, será que é, será que não é? Porque ela não tinha ouvido esse tipo de orientação. Aí eu olhei bem para ela, eu pensei comigo: olha o que a lei faz. Você viu que o olho da pessoa até dá uma tremidinha assim de pavor daquilo que ouviu? Eu olhei bem para os olhos dele, eu vi que deu aquela... Falei: olha como essa pessoa está oprimida, amargurada, indecisa. Olha o que as obras que não servem para nada fazem na cabeça da pessoa e destroem a cabeça da pessoa. E assim nós encontramos milhares e milhares de pessoas nas igrejas de lei, obrigadas a fazer votos, sacrifício, fogueira santa, vigília, jejum, pagar preço. Elas estão escravizadas dentro da igreja. Elas têm que estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e tem que ir na reunião das irmãs, e se der mancada, o líder vai falar assim: vigia, 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 está dando espaço, está dando brecha, vai sofrer retaliação. Incute um medo terrível na cabeça dela. E isso vai destruindo a pessoa na consciência dela. A consciência dela vai se tornando acusada, 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 sempre acusada. É tanta cobrança, é tanto a fazer, é tanta disciplina, são tantas obras, são tantos rituais dentro da igreja,
São tantas cobranças. A mente da pessoa vai ficando perturbada, alienada, cheia de preocupações. Aí você pergunta para ela, você tem certeza da salvação eterna? Ela não sabe nem se é salva. Ela não sabe nem se é salva, porque ela está com uma visão de um Deus apontando vários dedos de cobrança para ela. Ela está com a consciência destruída, cheia de acusação por causa destas obras. Obras mortas. Obras mortas. A igreja está cheia de escravidão, de imposição de obras mortas que cobram as pessoas e destroem a consciência delas. É verdade. Elas estão cheias de acusação, devedoras. Eu já disse isso, mas elas têm uma imagem de um Deus que cobra, vigia, cobra a roupa que tem, cobra o dinheiro que tem, cobra o dízimo, cobra a frequência na igreja, cobra a reunião de oração, cobra o jejum, cobra a vigília, e cobra, e cobra, e cobra. E se der mancada, perde a salvação. Estão destruídos psicologicamente, mentalmente destruídos. Recapitulando, tudo que precisava ser feito para que o homem fosse salvo pela graça, para que não houvesse mais condenação, para que o escrito de dívida que era contra nós fosse pago e cancelado e removido, para que fôssemos libertos totalmente, para que gozássemos dessa redenção eterna que não tem mais fim, já foi feito por Deus. Deus fez. Deus fez. Não tem a participação do homem. Até a fé que eu tenho em tudo isso que ele fez me é dado gratuitamente. Isso é obra de Deus. Não tem o meu esforço, o meu suor. Mas se eu não compreender isso, o que acontece? Eu penso que todas essas cobranças da igreja, cobra isso, cobra aquilo, eu penso que isso são obras para manter a salvação, para continuar sendo salvo. Eu penso que isso é obra de Deus. Mas não passa de obra morta, obra sem sentido, que não vai acrescentar nada ao que Cristo fez na cruz. E não vai tirar nada. Porque o que Cristo fez na cruz é perfeito, nada se acrescenta e nada se tira. Esse monte de obras que são me impostas não vai alterar o que foi feito na cruz. Não vai acrescentar nada. São obras mortas, inúteis, que destroem a minha consciência. Vamos a um texto aqui, antes da cruz. João, capítulo de número 6. Chegou lá umas pessoas interessadas em fazer a obra de Deus. Presta atenção. Versículo 28, João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, repare bem, que faremos para realizar as obras de Deus? É a mesma coisa, vamos realizar as obras de Deus. Vamos fazer a obra de Deus. A pessoa pensa que fazer a obra de Deus é pegar um envelope. A pessoa pensa que fazer a obra de Deus é ficar sem comer 10 horas, 12 horas. A pessoa pensa que fazer a obra de Deus é passar uma noite gritando glória, 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 sem entendimento algum. A pessoa pensa que fazer a obra de Deus é subir num monte e ficar gritando lá à noite, sapateando e rodando e falando rabalabalabalabala, essa língua sem sentido algum. Pensa que fazer a obra de Deus é se fechar entre quatro paredes e escalar, oh glória, oh glória, oh glória. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Você já aprendeu que você não tem condições de realizar a obra de Deus? Que a obra de Deus é Ele que faz. Por isso que nós somos só uma voz. Muitas vezes a gente começa desesperadamente a querer fazer um montão de coisa, atropela a vontade de Deus e começa a fazer coisa por conta própria, achando que é obra de Deus. A carne tentando produzir a obra de Deus. E acha, muda de roupa, aquela aparência religiosa, anda com a Bíblia debaixo do braço, aquela santidade falsa da carne, porque a carne nunca vai ser santa, e acha que isso é obra de Deus. E não passa
E não passa de uma obra da carne tentando ser religiosa, nada mais que isso. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Um monte de gente, que nem os crentes de hoje, achando que são capazes de realizar a obra de Deus. Você pensa que realizar a obra de Deus é ficar levando sal grosso para ungir a sua casa? Você pensa que isso é obra de Deus? Ficar bebendo água depois dessas orações enganosas da televisão? Você pensa que a obra de Deus é se associar a algum ministério para pagar carnê? Isso não existe, isso é coisa da carne, é obra do homem. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles pensavam que Jesus ia responder assim: faz jejum, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vem para cá, vai aqui, vai na igreja todo dia. Eles pensavam que Jesus ia indicar um monte de obras para que eles fizessem. E Jesus, com a resposta que Deus deu, frustrou todos eles. Olha o que Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra de Deus, acreditar em Jesus Cristo. Então lhe disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os seus feitos, né? Eles queriam ver coisas. É que nem esse sistema religioso, ele quer ver coisas. Ele quer ver coisas, entende? Faz alguma coisa aí para provar que você faz a obra de Deus. Eles queriam sinais, né? Mas o que Jesus respondeu para eles? A obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Sabe qual é a obra de Deus? Acreditar em Jesus Cristo, em tudo que ele realizou na cruz. Lá ele disse: está consumado, não precisa fazer mais nada. A obra de Deus é essa, acreditar nele. Até a fé que brota no coração para acreditar nele não vem de vós, é um dom de Deus. Então você está começando a entender que obras mortas é esse monte de esforço da carne, esse monte de disciplina que me é imposta, essa cobrança que o sistema religioso pega e me obriga a fazer, esse monte de vigília, esse monte de campanha, esse monte de jejum, essa cobrança de dízimo, porque se não der dízimo vai para o inferno. Essa escravidão toda que você vê aí nesse sistema, são tudo obras mortas. Eles estão tentando se esforçar para ajudar a Deus, para que as obras de Cristo na cruz tenham validade. Eles não enxergam que tudo já está consumado. Então a consciência de uma pessoa que vive num sistema desse é uma consciência destruída. Ela tem uma sensação que sempre ela está devendo alguma coisa, ela não tem paz, ela não consegue cumprir tudo aquilo que o sistema pede. Então cria-se uma sensação desassossegada dentro dela. Ela começa a achar que está sempre devendo, e esse sentimento traz uma outra sensação de que ela não é salva, e essa outra sensação, ela não consegue acreditar que Deus a justificou, e vai emendando uma coisa com outra. Depois de uns anos a pessoa está amargurada, oprimida, sem sentido, sem direção, não aguenta mais ser cristão, não aguenta mais ser crente. Mas quando eu entendo que tudo que foi feito na cruz foi perfeito, que eu não preciso fazer nada a não ser acreditar, sai um caminhão de peso, de obras das minhas costas. Eu entro no descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? Deus já fez tudo que tinha que ser feito. Cristo já fez tudo que tinha que ser feito. Eu creio e vivo nesse descanso de Deus. Então eu sinto pena das pessoas que estão no sistema, porque elas têm uma consciência destruída pelo excesso de cobrança. Imagine se essa pessoa é um obreiro, uma obreira dessas igrejas. Eles vão escravizá-los dentro da igreja, eles vão ser verdadeiros escravos, trabalhadores escravos, trabalhando de graça a vida inteira ali dentro, achando que estão fazendo a obra de Deus, e estão servindo a uma organização e debaixo do poderio de um líder tirano
que têm uma vida regalada do dinheiro que eles trazem para ele. Acredita nisso, meu irmão, minha irmã, acredita nisso? Então vamos voltar ao texto onde nós começamos. Hebreus 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus, sem mancha, sem mácula. Jesus era o Cordeiro perfeito, nunca cometeu um pecado. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu a Deus através do Espírito eterno, sem mancha, um sacrifício perfeito. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. O que ele está dizendo? Quando eu entendo que aquele sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, o Novo Testamento é selado pelo sangue de Jesus Cristo. A velha aliança foi selada com sangue de bodes e de animais. Mas a nova aliança, o sangue da nova aliança, que purifica a nossa consciência, a nova aliança foi selada com o sangue de Jesus. O selo da nova aliança é o sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso que ele fala, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Quando eu entendo a obra do sangue derramado na cruz, o preço dos pecados pagos, a expiação feita na cruz, a obra perfeita, que tudo já foi resolvido, o que acontece? Quando eu entendo o sangue da nova e eterna aliança, a minha consciência é libertada desse monte de julgo de obras de lei. A minha consciência é purificada, toda acusação, aquela impressão que Deus me cobrava, eu já descobri que Ele não está me cobrando nada, é o homem, é a igreja organizada, é a religião que está cobrando. Quando eu descubro o poder que existe no sangue de Jesus derramado, o sangue da nova e eterna aliança, quando eu descubro tudo aquilo que aconteceu na cruz, a minha consciência, tudo aquilo que me acusava, que me culpava, que me condenava, aquilo é liberto, a minha consciência fica purificada das obras mortas, eu passo a ter uma consciência limpa, eu não vejo mais um Deus que me acusa, um Deus que me cobra, um Deus que me oprime, um Deus que me ameaça, tudo isso é limpo da minha consciência. Eu vejo um Deus de graça, um Deus que me justificou, que me salvou e vai me manter salvo eternamente, e ninguém nos arrebatará das suas mãos. A minha consciência é purificada das obras mortas, do sistema religioso, do peso das cobranças, do peso financeiro que me é cobrado lá. E quando a minha consciência é purificada, aí eu vou servir ao Deus vivo. Porque eles pensam que estão servindo a Deus, eles estão servindo a organização. Eles não conhecem o perdão do Deus vivo. Eles não conhecem a graça do Deus vivo. Eles estão se matando de fazer coisas. Vou ler de novo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus, sem mácula, purificará a nossa consciência das obras mortas, aí sim, para servirmos ao Deus vivo. Como eu posso servir ao Deus vivo? Cheio de acusação na minha cabeça, cheio de cobrança religiosa, cheio de envelope que quer levar todo o meu salário embora, cheio de obrigações de jejum, sobe monte, enfiado dentro de uma igreja 24 horas por dia. Como é que eu vou enxergar e servir a Deus vivo? Porque eu estou escravizado debaixo de um sistema, servindo a organização humana. Não estou servindo ao Deus vivo. Mas quando eu entendo a obra da cruz, minha consciência é purificada, toda a religiosidade desaparece. Aí eu me dirijo ao Deus vivo, sem peso, sem condenação, entendendo que é a graça de Deus, entendendo que é a redenção,
entendendo que o escrito de dívida foi cancelado na cruz, liberto do império das trevas, entendendo que eu sou um filho justificado para sempre. O meu relacionamento com Deus muda, eu vou servir a Deus com uma consciência limpa. Agora eu tenho uma visão verdadeira do Deus vivo, do Evangelho da graça de Deus. Acabou o peso, acabaram-se as obras, tudo se passou. Eu vejo um Deus vivo que fez uma obra perfeita na cruz, que me libertou de tudo, inclusive do peso da religião. E eu entro na verdadeira liberdade que o Evangelho me dá. Por isso que Jesus Cristo disse lá antes da cruz, Romanos 8, 31, 32, e conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade conhecida, vos libertará, vos libertará. Versículo 15 para terminarmos, por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que ele está dizendo isso? Que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Ele teve que morrer para remover todas as transgressões que havia sobre a primeira aliança, sobre a lei, sobre a velha aliança. Para que agora, na nova aliança, eu possa receber a eterna herança que me é dada em Cristo, gratuitamente. Então, quando eu entendo isso, a minha consciência é purificada de toda essa carga religiosa que existe nesse sistema religioso que oprime. Graças a Deus nós vivemos numa nova aliança, servindo a Deus vivo com uma consciência pura, liberto totalmente das obras religiosas, vivendo o Evangelho da graça de Deus, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós desfrutamos do Deus vivo diariamente. Graças a Deus. E assim nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer muito grande chegar até você, minha irmã preciosa, meu irmão precioso. É uma alegria poder chegar até você. Isso para mim é uma grande riqueza. Eu vou me despedindo de todos vocês, declarando aquela mesma frase que eu tenho dito todos os finais da live. A tua vida é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.